pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Taciana Valença, no programa Arte Agora. Antes de começarmos, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, divulguem, comentem. É muito importante que vocês interajam conosco. Bem, eu a conheci fazendo sua dança sensual. Ela foi entrevistada no programa Perto de Casa, na TV Saber, há muitos anos. Eu acho que isso tem mais de 10 anos. Também foi convidada minha para o Navegando em Poesia, um programa de poetas declamando poesias no Capibaribe a bordo de um catamarã. Um projeto meu também, eu acho que desde 2010. Então faz muito tempo que eu conheço a minha entrevistada de hoje, Silvia Oliveira. Essa mulher maravilhosa, sensual, tem uma dança magnífica, dança do ventre, dança sensual. Eu já a entrevistei por 2 vezes. E ela, depois de muito tempo, ela passou um tempo fora. E depois de muito tempo eu já encontrei Silvia aqui, novamente, no Recife. Tenho encontrado Silvia em alguns eventos. Então, a chamei para perguntar, né, o que é que ela anda fazendo aqui no Recife. E Silvia, seja muito bem-vinda. O espaço é teu. Eu quero que você divulgue esse teu trabalho maravilhoso, tá? E eu tô aqui para ouvir o que você tem a nos dizer hoje. Depois, gente, no final do vídeo, eu vou botar uma amostrazinha. O que é que essa mulher é capaz de fazer. Meu Deus, quanto tempo! Que alegria lhe reencontrar aqui, Taciana. Olha, você passou assim, por cada situação comigo, a gente já fez tanta coisa junto, né? Essa brincadeira de tempo, que não é brinquedo, tá aqui, ó, contando esse tempo todinho, morrendo de saudade. Ainda bem que eu reencontrei, e esse convite foi o melhor impossível, no melhor momento da minha vida. E vamos relembrar, né? Então a gente se conheceu, fomos fazer lá, a época perto de casa, né? Tínhamos esse movimento aí contigo e tantas entrevistas bacanas que a gente chegou a fazer lá. E agora essa Navegando Poesia foi outra experiência fantástica, você sempre pioneira nas histórias, né? Essa história navegando também eu consegui trabalhar. A dança espontânea, ela praticamente foi nascendo naquele rio, naquele barco com os poetas, né? E para mim é uma bênção, receber uma bênção dos poetas pernambucanos, exatamente no rio, num lugar que a gente estava no catamarã fazendo poesia. E aí para mim isso foi inovação total, porque a gente não tinha esse movimento em Pernambuco. A gente vê os catamarãs, os barcos passando, né? Aí não tinha nem fé que eu tenho certeza que foi uma das primeiras pessoas que fizeram arte dentro do catamarã, foi a senhora, né, Taciana? Então a gente está aqui esse tempo todo trabalhando, desenvolvendo a arte em todos os cantos. Aí nessa brincadeira, brincando, eu peguei o caminho para João Pessoa antes da pandemia, né? A gente fazia muito tempo que não se via. Então vou te mais ou menos passar desde lá para cá o que aconteceu nas nossas vidas. Não foram poucas mudanças para todos os artistas em geral, e eu não fui diferente, eu fui meio que na maré também, para tentar renovar esse conteúdo artístico, tentar me encaixar de outras formas com as lives que aconteciam. Na verdade eu fiz poucas coisas com live e fui trabalhando, e a pesquisa foi acontecendo enquanto a pandemia estava acontecendo lá em Pernambuco. Aqui no caso estava em Pernambuco, já estava em João Pessoa. Eu saio 3 meses antes da pandemia começar e fui embora para João Pessoa, e já estava morando lá, mas eu realmente permaneci toda a pandemia lá. E aí realmente a gente ficou sem contato, com muita gente eu pedi contato aqui de Pernambuco. Eu tô voltando, né, agora realmente para sentir essa carga de reencontros que são como o seu, que a gente teve agora lá no aniversário da nossa amiga. Então foi tão bom reencontrar você. Me passa um filme na cabeça, assim, né, que uma das primeiras pessoas que me entrevistou a respeito do meu trabalho de dança sensual, entrevista massa, que a senhora já estava se jogando também, né, queria soltar essa feminilidade que a gente tem e a gente esquece de aproveitar. Eu continuo fazendo os trabalhos com o feminino também, só que eu ampliei mais esse caminho. Hoje a gente tem o Somos o Mundo, que é uma oficina que, diferentemente do que eu já fazia com as danças femininas, na época eram danças femininas, a gente trabalhava com sensualidade, sedução, e aí tinha os sex shops que a gente trabalhava junto com chá de lingerie, as despedidas solteiras das mulheres. Aí teve todo esse movimento que a gente trabalhou. Você também entrevistou a gente para o Defesa Sensual, que foi um projeto que a gente ia ter a ideia de fazer junto com artes marciais, que hoje é defesa, né, pessoal, que a gente fala tanto que é necessário no tempo da gente.
E a gente ia juntar a dança, a defesa com a dança. Esse projeto, ele infelizmente foi a única coisa que eu posso dizer que de lá para cá eu já não fazemos, não temos mais contato, né? A pessoa que iniciou teve um processo que eu acho que você não sabe disso, você vê como é a loucura, né? O mestre do mestres, né, do rapaz, ele foi uma pessoa que vetou o trabalho da gente, de dar continuidade, porque achou que ia ser uma coisa meio pejorativa, olha que loucura. Então, juntar as mulheres num tatame, para tão só trabalhar a defesa, mas a sensualidade não era uma ideia interessante. E aí, por ele ter sido criado, mestre de artes marciais, existe essa coisa de hierarquia, ele preferiu não dar continuidade ao projeto, então por isso a gente parou. Então foi uma ideia que infelizmente foi engavetada, mas eu acredito que isso ainda pode ser retirado em algum momento da gaveta para outros conceitos de outras pessoas que tenham a cabeça mais aberta, né? E que não tenha tanto essa coisa do tradicional da arte marcial, para que a gente não choque. E eu também não vou desrespeitar o conteúdo de mente de cada pessoa, uma loucura, né? Pra você ver. Então o que é que acontece? Então esse foi um projeto que na verdade foi engavetado, tá guardado. E o Somos o Mundo, ele nasceu com a intenção que eu sempre fazia o quê? Dança do ventre, sensual. E eu vivia pesquisando um pouco a dança indiana, o trabalho cigano. Eu vi que cheguei a ter contato com o Oritaiti, que é uma dança havaiana. Eu comecei a procurar culturas diversas, porque a gente chega uma época que a gente começa a querer mudar um pouco o ritmo, o nosso corpo pede essas mudanças, né? E aí, por isso também, eu comecei a pesquisar outras modalidades de dança. Então, você que sempre me via fazendo dança do ventre, inclusive o nosso movimento aí artístico vai acontecer com a dança mais dança do ventre, oriental, né? E eu de roupa com balad, que é uma roupa característica do Egito, né? Numa região libanesa também, alguns libaneses trabalham nesse ritmo também, que é um conteúdo mais assim, tradicional e folclórico. Mas é a dança do ventre, dança oriental, que não é barriga de fora, existem algumas diferenças, né? E inclusive a exibição que vocês vão ver logo logo vai ser baseada nesse contexto, tá? E aí eu resolvi fazer essas pesquisas de danças, mas ninguém acorda assim, hoje eu vou fazer uma dança havaiana. Ninguém acorda, eu queria fazer uma dança indiana hoje. Porque a gente não tem essa memória, né? Normalmente no nosso corpo. Então eu resolvi trazer coisas que a gente teria que dar um acesso, uma oportunidade de contra a xenofobia, de encontro a essa coisa do corpo ideal. Então eu criei um método de trabalho hoje, Tassiana, que a gente está fazendo, que é os Danças do Mundo, mas assim, uma ideia de a oficina Somos o Mundo. A partir de 16 anos a pessoa pode participar, e a ideia é que a gente conheça nossa linguagem corporal individual. Então ela tem sim, entre o movimento, no meio das aulas, a gente vai trabalhando esse conceito, esse circuito entre as danças do mundo, de várias regiões, como essas pesquisas foram acontecidas, elas não estão engavetadas, elas estão latentes, e elas entram nas minhas exibições, como entra também nos trabalhos de oficina. Então de repente você está fazendo a oficina e você está tendo passos da dança havaiana, você está tendo passos da dança turca, que tem uma diferença entre a dança oriental, mas assim do Líbano, Egito, é totalmente diferente, o ritmo, o som começa a ter outra batida. Então isso tudo agrega a gente, como artista, como pessoas físicas, pessoas normais do dia a dia, que não necessariamente estão no palco, mas esse tipo de movimentação nos traz um fator energético, uma sensação de movimento de uma linguagem corporal que é individual, que é da gente. Aí a gente se conecta com essas ideias e culturas diferentes e faz um mundo dentro do nosso mundo. E aí eu resolvi fazer essas pesquisas de danças, mas ninguém acorda assim, hoje eu vou fazer uma dança havaiana. Ninguém acorda, eu queria fazer uma dança indiana hoje. Porque a gente não tem essa memória, né? Normalmente no nosso corpo. Então eu resolvi trazer coisas que a gente teria que dar um acesso, uma oportunidade de contra a xenofobia, de encontro a essa coisa do corpo ideal. Então eu criei um método de trabalho hoje, Tassiana, que a gente está fazendo, que é os Danças do Mundo, mas assim, uma ideia de a oficina Somos o Mundo. A partir de 16 anos a pessoa pode participar, e a ideia é que a gente conheça nossa linguagem corporal individual. Então ela tem sim, entre o movimento, no meio das aulas, a gente vai trabalhando esse conceito, esse circuito entre as danças do mundo, de várias regiões, como essas pesquisas foram acontecidas, elas não estão engavetadas, elas estão latentes, e elas entram nas minhas exibições, como entra também nos trabalhos de oficina. Então de repente você está fazendo a oficina e você está tendo passos da dança havaiana, você está tendo passos da dança turca, que tem uma diferença entre a dança oriental, mas assim do Líbano, Egito, é totalmente diferente, o ritmo,
ritmo, o som começa a ter outra batida. Então isso tudo agrega a gente, como artista, como pessoas físicas, pessoas normais do dia a dia, que não necessariamente estão no palco, mas esse tipo de movimentação nos traz um fator energético, uma sensação de movimento de uma linguagem corporal que é individual, que é da gente. Aí a gente se conecta com essas ideias e culturas diferentes e faz um mundo dentro do nosso mundo. Então somos o mundo é isso, é um mergulho de dentro para fora e fazendo com que a gente consiga ampliar nossa visão, desde a parte de linguagem de corpo, porque isso aqui tem movimentação, tem expressão que no mundo inteiro, ainda que você nunca falou a língua, nunca teve contato com gente da nacionalidade, quando existe essa afinidade, essas conexões, esses links, né, no mundo todo, a gente consegue até mesmo entrar na expressão do corpo da outra pessoa e conhecer o que ela está falando, entender qual a linguagem dela, a partir desses insights, dessa conexão de povos diferentes. E é isso que eu tento fazer, o que a gente fala tanto como paz mundial, e até nos tempos de hoje que está tão complicado, né, mulher? A gente fica assim, poxa, mas é tal lugar, tal área, tal região, aquele grupo, aquele outro grupo, a gente dividiu todo o mundo, e é justamente o que a gente não poderia ter feito. Porque a natureza e a vida, ela tem uma harmonia por ser diversa, por ser corpos diferentes. Não pode ter essa coisa de ter a tal de idade, a gente tem que parar de dançar, isso não existe. Então eu estou indo de contrapartida a uma série de regras e modalidades que já acontecem, que eu acho bacana que existam essas técnicas, que exista o exercício físico, que exista a educação física, mas o meu trabalho é de uma linha artística, cultural e energética também, porque eu trabalho com campo de vibracional. Então quando você dança, você tem como aparecer no seu organismo cura. Então as pessoas que estão um pouco depressivas, ansiosas, ela começa a trabalhar com a dança como uma ferramenta de controle dessas energias. Então a dança ela é muito mais do que só exibir, e tem pessoas que não querem exibir em canto nenhum, que esse é o grupo de pessoas que eu mais trabalho, são pessoas que querem ter um espaço de dança, movimentar o seu tempo, a sua ideia com o seu corpo, mas não querem fazer. Final de ano vai ter uma apresentação, compra figurino. A gente dança com a roupa que a gente tiver. O Projeto Mover lança essa ideia, que é uma outra ideia que eu faço de exibição. Quando eu vou dar umas ensaiadas, eu estou em qualquer lugar, e às vezes uma área pública, eu levo às vezes meu sonzinho, ou não, eu começo a fazer uns treinos, depois eu gravo, depois eu coloco a música em cima, porque a ideia é justamente o Projeto Mover, levar não só o local que eu estou visitando, para ser visto para as pessoas, e nossa, esse lugar onde a pessoa nem sabe, mas é na própria cidade e nunca ninguém tinha olhado o lugar com um panorama diferente, com um ângulo de câmera diferente. Então eu faço o Projeto Mover ser interessante, não só na minha exibição corporal, mas também de conhecer os lugares que eu estou passando. Então eu estou como artista itinerante fazendo essa pesquisa numa campanha louca para que a gente consiga estar sempre arrecadando valores, para sempre estar indo em lugares diferentes, que até para me deslocar e fazer esses vídeos, eu não tenho patrocínio, ainda acredito se quiser, até hoje, eu não tenho empresário, não tenho patrocínio. Então essa dificuldade do trabalho, dele acontecer um boom e todo mundo souber do que está acontecendo no Somos o Mundo, é justamente essa falta de patrocínio, de apoio, que até hoje, creio, até hoje, esse tempo todinho de dança que eu tenho, eu ainda não tenho um empresário, um agente cultural que realmente dissesse, não, vamos lá, Silvia, pegar a tua mão e a gente vai para tal cidade, para tal lugar, para associações locais, comunidade, que é hoje a minha paixão, é trabalhar com quem não teve acesso a essa dança mais aristocrática, aquela coisa mais moças de família que fazem seus balé nas academias, nos estúdios, né? Que é muito bom também. Tudo é válido quando você se mexe e movimenta, porque traz a sua cura, se equilibra, e a gente ficando em paz, a gente dá paz para todo mundo. Então, um dos motivos que eu acho que a linguagem mais forte do ser humano é o corpo, não é porque você está com algum problema físico que você não possa dançar. De toda forma, o pensamento dança, o ritmo do nosso coração toca toda hora, a gente tem que respirar e entender o nosso processo. Então, a danças do mundo, ela é muito mais do que uma exibição, e danças de modalidades de países diferentes, que eu também faço individualmente. Se a pessoa quiser fazer um grupo de amigos e me contratar para fazer um trabalho só de dança sensual, ou só de dança do ventre, ou só de dança indiana, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. A gente vai pela ordem geral da sequência, do passo a passo, como todas as academias em geral, tem lá suas modalidades, e você escolhe uma e vai naquele circuito, né? No meu caso, no circuito Somos o Mundo, a gente está fazendo a dança em si, você não sabe qual é a modalidade que você está trabalhando. O que é mais gostoso é isso. Então é um fator surpresa, é uma coisa que você diz assim, nossa, mas essa música parece com aquele ritmo, é aquela dança. Mas a gente está reconhecendo o nosso corpo, deixando ele fazer a linguagem dele, trazer um movimento que é só seu, em que ninguém repete. Então tem horas que eu estou fazendo aula, é muito gostoso, você vai olhando assim, faz, nossa, essa pessoa
ela tá totalmente solta aí e ela conseguiu trazer a dança dela, que eu ensinei aqueles passos e o passo flui, porque o corpo achou um espaço que ela tá ali sem estar com a professora, vamos comigo agora, né? Aí não, você tem um tempo agora de fazer esse trabalho livre, leve e solto. E aí você vê que maravilha. É isso, meu amor. Saudade de você. Tô querendo lhe ver, esperando pra minha aula, né? Tem o estúdio de danças aqui nas Graças, é um local que a gente tá fazendo a vivência. É marcado uma vez por sábado, uma vez por mês. Mas se você quiser uma coisa em grupo, a gente se encontra. É só falar comigo pelo WhatsApp, que é 83, é o prefixo 988-770003. Aguardo vocês e muito obrigado. Um cheiro grande. Até logo. Bom, gente, eu me despeço por aqui, na certeza de que vocês também amaram Silvia Oliveira. Entrem em contato com ela para saber mais sobre o seu trabalho, para apresentações, para workshops. Enfim, Silvia é muito criativa, Silvia é sempre atenciosa, disponível, alegre. Gente, vocês vão adorar o trabalho da Silvia. E para terminar o programa, eu vou deixar um pouquinho, né, da dança que ela faz, tá? Gente, eu me despeço aqui e até a próxima semana. Muito obrigada, Silvia, pela sua brilhante participação aqui no Conversando com Tassiana Valença. عمري بعيش
some move. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand?